Bom dia, boa tarde, boa noite. Como meu amigo Ricardo sempre diz, estamos aqui novamente para uma conversa, pessoal. Eu sou o Jonathan Ack, aqui da Faz Soluções, nessa grande comunidade que a gente está criando, que a gente está aqui junto para falar sobre melhoria de processo, para falar sobre esse universo empresarial, nesse universo do Gimba, que a Faz Soluções quer ser para vocês. Então não esquece de dar seu like, de curtir, de compartilhar. Pessoal, no dia de hoje a gente quer falar sobre competitividade. O que é competitividade para você? O que é ser competitivo? Como a competitividade está atrelada ao meu trabalho, ao meu negócio, à minha empresa, à produção que eu estou fazendo? E como você está sendo competitivo? Qual que é o parâmetro que você tem de competitividade? Contra quem você é competitivo hoje? O seu produto, a margem do seu produto, o seu negócio, a sua produção, aquilo que você faz. Como está sendo a sua competitividade? Se você parar para pensar, a gente tem um atleta. Como que um atleta é competitivo? Aonde que ele consegue entrar nessa competitividade que a gente tanto está dizendo? Se a gente pensar num atleta de alto rendimento, ele ganha muitas das vezes por um detalhe, né? Como um ponto a mais, um segundo, milésimo de segundo. Vamos descer um nível. Aonde ele precisa trabalhar para ser competitivo? Aonde ele começa a ser competitivo? Muitas das vezes na alimentação, muitas das vezes no seu treinamento. E aí vai entrar essa questão dele começar a ser competitivo, dele começar a poder competir, de tentar, né, vencer. Porque a competitividade é isso. De quem você quer ganhar? De quem você quer vencer? O que vai ser o seu troféu nessa competitividade? E aí a gente tem um desenho com relação à competitividade que pode ser impactado de várias formas. Que a gente está pensando no nosso universo de indústria, nosso universo de empresa. Quando você vai compor alguma coisa, né, em relação a custo do seu produto, quando você vai compor a construção do seu produto, você tem várias coisas que você precisa pensar, vários itens que você precisa mencionar relacionado ao seu custo de produto, seu preço de venda. E tem várias coisas que você vai poder controlar, que você vai começar a pensar em controlar. E tem coisas que você muitas das vezes não controla. E a gente está falando às vezes de não controlar. Vamos imaginar o mundo, né? O desenho geopolítico. Qual que é o impacto que esse desenho geopolítico tem com relação aos grandes players que a gente sabe, que é os Estados Unidos, China, a Rússia, quem sabe até mesmo a União Europeia, a Índia, o que cada um desses tem a ver, muitas das vezes, com a competitividade do meu produto. O seu produto pode estar pensando, né, a competitividade que você está mencionando, que a gente está discutindo aqui, pode ser na sua região. Quais são a sua competitividade que você tem, com quem você compete, contra quem você compete, na sua região, no seu bairro. Às vezes você é um nicho de produção, tá ali na sua região, ou às vezes no seu estado, muitas vezes no Brasil ou no mundo. E aí é que entra tudo isso que a gente está pensando. Como que o meu insumo, ele é competitivo? Como que o meu produto pode ser ou não entrar no mercado, pode ou não estar conseguindo valer a pena dentro disso tudo? Porque se a gente pensar no preço de venda de um produto, ele tem várias fatias. Ele tem um imposto, que a gente está falando, que é o primeiro tópico que todo mundo começa, né? A gente até tenta tampar o sol com a peneira, mas ele está lá. O imposto, ele é um item que todos nós vivemos e eu não tenho capacidade, poder de mudá-lo. Eu digo que a gente só consegue mexer no imposto de 4 em 4 anos, quando a gente pode votar. Mas esse não é o trato que a gente quer falar agora. Abaixo disso, a gente tem o lucro, que ele é a minha motivação, ele é a motivação de todo empresário, né? Ou de toda empresa, a gente pode dizer. O meu lucro, ele é importante. Mas esse lucro, muitas das vezes, ele é tão pequenininho ou ele pode ser grande. Mas eu acho que ele está grande, porque tem outras fatias que podem interferir nele. A gente está no preço de insumo, o preço do meu produto para fabricar, aquele produto que eu vou vender, né? Que eu tenho um produto que eu compro e o produto que eu vou vender. Quanto isso é importante, quanto isso está sendo competitivo para me fazer o meu preço de venda. E é interessante que quando a gente pensa no meu preço de venda, esses pontos que a gente está mencionando, tem um grande ponto, uma grande fatia que a gente chama de desperdício, que muitas das vezes você não considera. Quando a gente vai conversar com alguns empresários, a gente teve a oportunidade de entrar em várias empresas, o Ricardo mencionou isso em outros vídeos, a gente vai conversar com o empresário vai fazer a composição de preço de venda. É interessante que ele fala, esse é meu preço de compra de produtos, meu preço de mão de obra, que faz a minha produção, eu tenho o custo de estar aqui, às vezes o aluguel do meu galpão, às vezes o espaço que eu estou ocupando, e eu tenho outras coisas. E essas outras coisas que ele faz o seu produto, que ele diz que custa o seu produto, para ele falar que em cima disso ele vai ter a margem de lucro, ele não conhece. E essas outras coisas, esse para qualquer coisa, que a gente chega em alguns empresários, eles falam assim, isso aqui é para qualquer outra coisa, eu coloco esse valor a mais. Mas o que é essa qualquer coisa? Essa outra coisa? Aqui em Minas a gente fala de coisa, esse outro item, esse outro composição do meu preço. Isso a gente está falando relacionado ao meu produto.
Isso a gente aqui na Fábrica de Soluções conhecemos que pode ser o seu desperdício. Desperdício, e o Ricardo mencionou isso no vídeo passado, sobre desperdício e perda. Perda e desperdício. É aqui que a gente pode trabalhar. Essa pode ser uma margem muito grande do seu produto e que você não tem ideia. E isso pode estar interferindo completamente na sua competitividade. Isso pode estar fazendo o seu produto ser mais caro, ou pior, pode te estar dando prejuízo. Pode estar gerando para você uma perda de faturamento, porque você acha que o seu produto está sendo competitivo, mas muitas das vezes não é. Então entenda, essa fatia de desperdício a gente vai começar a trabalhar ela, vai começar a aprofundar dentro dela para começar a entender qual é a razão de atacar e trabalhar os desperdícios. Para a gente dar um exemplo com relação a ser competitivo e essa questão de desperdício e entender o seu preço de venda, vou contar um caso. No bairro onde eu morava, existia uma loja de açaí. Quando começou essa moda de açaí nos bairros, nas cidades, principalmente aqui no Sudeste, onde a gente está aqui na Grande Belo Horizonte, essa moda de açaí, hoje em dia toda esquina tem. Essa primeira loja que esse empresário foi visionário, ele abriu açaí e todo mundo ficou espantado, tanto que esse cara vendia, tanto que esse cara conseguia gerar de receita, porque dava fila, você ia lá pedir um açaí, tinha fila de espera para conseguir comprar o seu açaí. E aí é lógico, né? Todo mundo começa a abrir os olhos, ver, poxa, é um nicho de mercado que eu também posso entrar. E aí abriu-se outras lojas, outra barraquinha de açaí. O que aconteceu logo em seguida, gente? Todas essas outras lojas, outras empresas, né? Vamos pensar como empresa, mas no caso era quem estava vendendo o açaí, tentando copiar a fórmula desse empresário, todos eles quebraram. Eles não duraram muito tempo. Por quê? Porque tentaram competir com relação a preço, foram direto no preço de venda, que iriam ter um valor menor ou igual ao dele para tentar fazer. E aí a gente vai entrar em composições como valor agregado do seu produto, a gente vai entrar com custo de operação, vai entrar com relação ao tempo de espera, o tempo de entrega, a qualidade do meu produto, tudo isso a gente vai discutir quando a gente começar a entender o que é o lean, o que é desperdício e essa quebra desse produto, porque eles não conseguiam se tornar competitivos diante desse primeiro empresário. Ele depois de um tempo também, é claro que as vendas dele caíram no começo, porque houve essa competitividade, mas logo em seguida ele se manteve, porque as outras empresas, os outros players não souberam fazer a composição do seu preço. Eles não entenderam essa fatia que pode ser determinante, que é o desperdício. Pode acontecer também às vezes na sua área, na sua região, onde tem duas barraquinhas de cachorro-quente e os dois começam a vender, um quer competir com o preço do outro e logo em seguida os dois quebram. Eles não entendem essa distribuição e essa determinação da composição de preço. Isso é competitividade. O quanto nós estamos sendo competitivos? O quanto somos competitivos quanto empresa? Quanto organização, quanto somos competitivos, que a gente está pensando no nosso país, mas também podemos pensar no nosso negócio, no nosso produto. E isso é determinante. A gente começa a entender a necessidade de ter essa visão da composição do meu preço, dos valores que ele vai estar sendo competitivo ou não. Pessoal, esse é um ponto que a gente vai começar a trabalhar, os desperdícios e essa composição de entendimento de preço. A partir de agora aqui na Faz Soluções, sempre esteja ligado com a gente para nos ajudar. E se você entende o que é competitividade, entende como você pode dar um exemplo pra gente, fala nos comentários aí, explica pra gente, fala um pouquinho do que você já viu, aconteceu às vezes na sua região, na sua empresa, com relação à competitividade. Deixa com a gente aqui nesses comentários e participa aqui na Faz Soluções. Deixa seu like, se inscreve no canal e vem com a gente. Um grande abraço e até mais.